Bem-vindos ao curso de História de Mato Grosso do Sul. Eu sou o professor Bruno Tulux e essa é a 10ª aula do nosso curso, a Fortificação da Fronteira Oeste. Se você já me conhece, você deve saber que essa é a aula mais aguardada por mim, já que entre todos os temas trabalhados no curso de História, esse é o tema disparado que eu mais gosto. Foi o tema que eu abordei no trabalho de conclusão de curso da faculdade e também foi meu objeto de estudo no mestrado em História. Eu espero que você aproveite esta aula, preste atenção aos detalhes e compreenda a forma de ocupação da fronteira sul através das fortificações criadas nesse território. Então, vamos lá? Papel e caneta na mão, rumo à aprovação! A última aula do nosso curso de História nos mostrou que a segunda metade do século XVIII foi um período de tensão pela demarcação da fronteira ou dos limites entre Portugal e Espanha na América. Porém, apesar de a questão diplomática buscar um entendimento entre os súditos da coroa e pregar a paz nessa região de fronteira, o que é notável de fato nesse território é um processo de militarização da fronteira, tanto pela Espanha quanto por Portugal, inflamado pelas ações pombalinas que vigoravam nessa época. Nesse sentido, nós passamos a ver a construção de fortificações nessa região como uma ação positiva para a compreensão de onde começava ou terminava a posse de Portugal e Espanha no interior do continente. A primeira fortificação construída no território de fronteira entre Mato Grosso e a Espanha surgiu por um esforço do primeiro governador, Rolim de Moura, e essa fortificação era a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, construída na margem do rio Guaporé no ano de 1761. Essa fortificação sofreu com várias temporadas de chuvas da região amazônica, tanto é que em 1771, após graves danos, ela foi reformada e reconstruída, assumindo o nome de Forte de Bragança, no ano de 1771. Já outra fortificação importante da fronteira norte de Mato Grosso é o imponente Forte Príncipe da Beira, construído em 1776 por ordem do governador Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Essa importante fortaleza também foi construída nas margens do rio Guaporé, região mais próxima da capital Vila Bela. Esses dois fortes foram construídos para atender à necessidade de legitimar e proteger a capitania de Mato Grosso, bem como promover a povoação da região e o armazenamento dos produtos comercializados entre Vila Bela e a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará. Já a primeira fortificação construída na área da fronteira sul de Mato Grosso, território entre Portugal e Espanha, foi materializada pelo governador da capitania de São Paulo, logo após a restauração desse território. No ano de 1765, o governador de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, conhecido como Morgado de Mateus, mandou construir uma praça de guerra chamada Praça do Iguatemi, que estaria localizada próxima da nascente do rio Iguatemi. Essa fortificação, batizada de Forte de Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Paula do Iguatemi, fazia fronteira com a província do Paraguai, ficando a poucas léguas de distância da vila castelhana de Curuguati. A fundação dessa fortificação por Dom Luiz Antônio estava associada a uma estratégia chamada de diversão, que era justamente atrair a força castelhana espanhola para regiões distantes dos maiores conflitos platinos, que eram a Colônia do Sacramento, os Sete Povos das Missões e o Rio Grande do Sul. O Forte Iguatemi existiu até o ano de 1777, quando foi destruído pela fome, pela falta de recursos e pelos ataques, tanto dos índios quanto dos paraguaios. Hoje sabemos que as ruínas dessa fortificação estão localizadas em uma terra indígena no sul do estado, no atual município de Paranhos, aqui no Mato Grosso do Sul. O Rio Paraguai, fronteira natural entre Portugal e Espanha na América, também foi alvo de fortificação e defesa. Nesse caso, a estrutura defensiva construída foi o Presídio de Nova Coimbra, depois chamado de Forte Coimbra, que teve sua construção iniciada em 13 de setembro de 1775
pelo governador Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Um fato curioso é que o Forte Coimbra deveria ter sido construído em outra região, uma localidade chamada de Fecho dos Morros, um estreitamento natural do Rio Paraguai. Essa região ficaria algumas dezenas de quilômetros rio abaixo, porém o Forte Coimbra foi fundado numa localidade chamada de Estreito de São Francisco Xavier. E a esse equívoco a historiografia chamou de erro estratégico, já que fundado no Estreito de São Francisco Xavier, na margem direita do Rio Paraguai, o Forte Coimbra protegeria a foz do Rio Mondego ou Rio Miranda e também asseguraria a posse das localidades surgidas em uma das poucas áreas não inundáveis do Rio Paraguai, um maciço de calcário, onde depois surgiram as localidades de Corumbá, Ladário e também de Albuquerque. E essa localização estratégica no Estreito de São Francisco Xavier também permitia que a guarnição do Forte Coimbra dominasse boas partes das pastagens onde o gado crescia livremente, promovendo uma relação mais amistosa e mais harmoniosa com os ferozes índios guaicurus. E o Forte Coimbra teve como personalidade importante o tenente-coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, que até surge como uma personalidade histórica no hino de Mato Grosso do Sul. Ricardo Franco era um experiente engenheiro militar responsável pela construção e pela edificação dessa importante fortaleza. E localizado na proximidade da tríplice fronteira entre Bolívia, Paraguai e Brasil, o Forte Coimbra só perdeu sua função militar no ano de 1988, sendo este forte, localizado no município de Corumbá, uma das últimas fortificações a serem desativadas no Brasil. Em 3 de novembro de 1797, foi fundado na margem do Rio Mondego o Presídio de Miranda, sobre as ordens do governador de Mato Grosso, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. O responsável pela edificação dessa defesa foi o ex-comandante do Forte Coimbra, o tenente Francisco Rodrigues do Prado, que construiu a primeira estacada em uma região muito próxima do Rio Miranda e logo após as primeiras cheias na região teve que mudar para uma região mais alta e mais segura. Essa fortificação não deixou vestígios, diferente do Forte Coimbra, que teve sua estrutura preservada, ou do Forte Iguatemi, onde hoje se conhecem as ruínas. Mas o motivo de não existir nenhum visível concreto do Presídio de Miranda é explicado pela diminuição da tensão na fronteira já na década de 1820 e também porque o comando militar nessa região havia sido transferido para o povoado de Nioaque. E nessa ocasião, a fundação do Presídio de Miranda atendeu às expectativas e à funcionalidade de sua época, já que defendia a fronteira sul do território de Mato Grosso, territorializada pelo rio Apa, defendia a Fazenda Camapuã através de rondas, deu apoio logístico ao Forte Coimbra e atuou na integração dos índios Guaicuru, Guaxi e Guaná, sendo que no local da antiga fortificação surgiu a cidade de Miranda, utilizando inclusive o arruamento da antiga estrutura defensiva do presídio. E lembrando que presídio no período colonial não tinha função de unidade prisional, mas sim de destacamento de tropa militar. Evidentemente, a província do Paraguai também se movimentava para fortificar a sua fronteira. O Forte Bourbon, no Rio Paraguai, fazia oposição direta ao Forte Coimbra. Já os fortes de San Carlos e San José, fundados no Rio Apa, rivalizavam diretamente com a tropa destacada no Presídio de Miranda. Essas oposições geraram conflitos, tensões e até confrontos bélicos entre essas fortificações. E as ações propostas por Portugal e Espanha, especificamente na fronteira sul da capitania de Mato Grosso, ou na fronteira norte da província do Paraguai, colaboraram para a construção da espacialidade do sul de Mato Grosso, já na iminência do século XIX, conferindo a identidade e uma história própria, restrita ao sul de Mato Grosso, o que veio a se tornar o estado de Mato Grosso do Sul. Assim, concluímos a parte colonial da história de Mato Grosso do Sul, sendo que a próxima aula do curso de História será sobre a Rusga Cuiabana, que aparentemente aconteceu apenas em Cuiabá, mas que gerou resultados importantes para o sul de Mato Grosso. A nossa aula vai ficando por aqui.
Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e que isso possa colaborar para a sua compreensão sobre o que é a história de Mato Grosso do Sul, sobre como a história de Mato Grosso do Sul é fundamentada em eventos bélicos também e sobre como se forma a consciência histórica do estado de Mato Grosso do Sul. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você, tanto quanto foi ela prazerosa para mim. Então, aguardo você na próxima aula Rusga Cuiabana e vamos lá, dando sequência ao nosso curso de História, buscando conhecer cada vez mais a história de Mato Grosso do Sul e tratando desses aspectos históricos tão importantes para a nossa regionalidade. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se você deseja continuar recebendo esse material. Muito obrigado e eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu, gente! Tchau, tchau!